Antes de começar, eu só vou pedir um negócio pra vocês. Se inscrevam aqui no Clube MBL, tá? A gente vai lançar um clube, primeiro no Telegram, depois a gente vai evoluir para até plataforma e produção de conteúdos de vídeo mais extenso, mini documentários. E a gente vai transformar a plataforma que era a plataforma de doações do MBL, que era o Contribua, mbl.org.br/contribua, num clube em que vocês vão estar ali dentro do nosso Telegram recebendo conteúdos, gráficos, PDFs, leituras da realidade, informações e bastidores de Brasília que nós temos. Então a gente vai enriquecendo vocês com informações e vocês também contribuem para manter o MBL de pé. Vem, se inscreve já, faz a pré-inscrição que a gente vai abrir e inclusive vai ter uma novidade, tá? O filme, o famoso filme que nós produzimos por lançamento da pré-candidatura para governo de São Paulo do Arthur Duval, com o Kim Kataguiri, eles rodaram o estado de São Paulo, incrível, especialmente para você que é paulista, será lançado também, e você que for do Clube MBL, você vai ter acesso a ele primeiro. Então vem, já se inscreve que vai ser fabuloso, conto com você. Ah, meu Deus, certas coisas são tão previsíveis, são tão óbvias que a gente não deveria nem comentar, mas vamos comentar porque tava meio na cara, né? Uma facção, uma ala interna do PT, não exatamente a ala majoritária, mas uma ala importante de um grupo, um determinado grupo, uma das correntes petistas mais à esquerda, quer que o governo Lula, caso eleito, realize uma Assembleia Constituinte. E nessa Assembleia Constituinte eles possam revogar a reforma previdenciária, revogar a reforma trabalhista, revogar essas coisas todas. E aí ele vai poder fazer um governo de emergência para resolver a vida dos mais pobres. Como se estourar as contas públicas e dificultar a contratação e a demissão de pessoas fosse a solução para resolver os problemas do país, né? Justamente os problemas que nos colocaram aqui seriam justamente as soluções para nos tirarem de outros problemas que foram colocados ao longo do caminho. O problema nessa história, pessoal, é que muita gente não costumava levar a sério. E uma corrente mais à esquerda do PT falou alguma coisa. Dane-se, né? Olha só, o PSOL, em certa medida, era uma corrente, era uma ala de dentro do PT, e hoje é um grupo sólido, presente no debate público, com candidatos que ganham eleições com muitos votos. Boulos vai ter uma votação absurda para deputado federal aqui em São Paulo. O lance, o Lula, e tá pintando que é isso, ele vai fazer um governo com, caso ganhe, claro, com tons mais à esquerda. E quando eu vejo uma ala do PT fazendo isso, algo necessário, se a gente imaginar que o governo Lula pretende ter um governo de engajamento social, eu vejo essa ação dessa ala deles muito mais como uma balão de ensaio do que louquinhos falando qualquer coisa. Esse jogo dialético do tipo, uma ala levanta uma tese, aí a ala majoritária não aceita, mas também não renega, e aí vê se isso ganha corpo na sociedade civil. Esse é um jogo clássico que a esquerda joga, tá? É um jogo natural de ciência política. Até, assim, dentro do campo do jogo político institucional, isso faz parte, está no game, é o famoso colocar um bode na sala. Você pega um projeto, coloca aí, a pessoa discute, aí você tira o bode, mas uma parte daquilo lá passa, suscita discussão e aquilo que te interessa anda. Mas o fato é, o governo Lula, se ele se encaminhar como tá pintando, para ser um governo de esquerda, como foi o governo na Argentina, como foi o governo no Peru, como está sendo o governo no Chile, tá? Ele apontar para essa direção, esse governo ele terá que ser um governo de mobilização social, porque obviamente vai ser um governo que não vai resolver a crise, talvez agrave a crise econômica que a gente está vivendo, não tem uma resposta simples e fácil como o Lula gosta de ter para a situação política também. E aí, com uma crise pintando, ele precisa mobilizar as massas para impedir, inclusive, que role outro 2015, 2016, ou seja, que classe média saia às ruas contra um governo recém-eleito, como aconteceu com a Dilma quando foi reeleita ali. O Lula, isso precisa ser lembrado, ele pegou um Brasil ajustado pelo Fernando Henrique, ali em 2003, e ele foi tocando as coisas com responsabilidade fiscal e aí surfou a onda das commodities. Agora a situação é completamente diferente. Então ter um governo de mobilização social com uma grande causa, como por exemplo, olha, vamos fazer uma assembleia, tá? Vamos fazer uma constituinte, vamos botar o povo para mudar essa carta magna, porque a carta magna tá muito errada. Nós temos um problema na nossa ordem política e social, de tal maneira que um homem bom como o Lula não consegue governar para fazer as coisas que ele precisa fazer para ajudar o Brasil. A gente conhece esse discurso, foi o discurso que mudou tantas vezes a Constituição, por exemplo, da Venezuela. Foi o discurso utilizado na Hungria pelo Orbán. E aqui eu vou entrar onde eu quero comentar, tá? É um discurso em grande medida golpista? É sim. Eu sou defensor de termos grandes e profundas mudanças na nossa Constituição, mas não tocadas por parte de um partido que é hegemonista e que é um partido causador da crise que nós estamos vivendo agora. Por mais que jornalistas e especialistas de plantão tentem negar, e o Lula é um democrático. O PT
se a gente pegar qualquer um desses manuaizinhos sobre como democracias morrem, o PT segue esse receituário de ir matando a democracia aos poucos, de criar uma confusão ali junto com o judiciário, de calar opositores, de ter uma relação de pressão sobre o jornalismo e sobre redes sociais e dissidentes, de ocupação e aparelhamento do parlamento e do Estado como um todo. Quem seguiu isso aqui foi o PT, quem faz isso é o Lula. E aí o pessoal pega esse manualzinho e fala, não, isso aqui é só sobre o Bolsonaro, é sobre o Trump. E aí vem esses idiotas, esses jornalistas, e eles tentam pintar o Bolsonaro de algo que ele não é. Ele é um antidemocrata, sim, mas de outra linha. E esquecem que o Lula é justamente isso. E o Lula está fazendo isso. E uma Assembleia Constituinte faria parte de um processo, que eu volto a falar, que mobiliza as massas para um debate tão politizado que as massas passam a esquecer a crise e acham, e podem começar a imaginar, que apenas uma panaceia como uma Constituinte, ou seja, uma nova ordem vigente no país, liderada por esse homem, será capaz de resolver. E olha só, do ponto de vista narrativo faz sentido isso aqui. Uma Assembleia Constituinte, ela serviria para se impor diante da queda de uma outra Assembleia Constituinte, que é a que deu origem à Constituição de 1988. Eu vivo falando isso com o Ricardo nas nossas lives, mas eu posso falar aqui no vídeo. Eu acho que a ordem que surgiu do Brasil desde a Constituição de 88, desde a redemocratização, ela caducou, ela não deu certo. Foi uma Constituição baseada em premissas erradas, num Estado profundamente inchado e num modelo de repartição do poder em que partidos políticos e as velhas oligarquias se adaptaram e construíram novas redes de distribuição de poder entre elas que quebraram o Brasil. Não deu certo, falhou. E aí, como respostas, a gente tem desde um governo Bolsonaro, que é uma resposta disfuncional a isso, até a insatisfação generalizada das pessoas com a política, inclusive o desengajamento das pessoas com a política. A partir disso a gente começa a ver que esse pacto tá morrendo, esse pacto tá definhando, tá se destruindo. E aí o Lula surge, não, vamos fazer um novo pacto. Esse pacto aqui vai dar certo. É importante lembrar isso, porque o próprio PT não foi signatário da Constituição de 88. Pro PT faz muito sentido que a ordem estabelecida seja ordem estabelecida por eles. E para um homem na idade como o Lula, e para um homem na idade do Lula, já foi presidente do Brasil por 8 anos, fez sua sucessora, ele ficar marcado na história como um cara que reformula a ordem estabelecida, para aí sim ele resolver esses grandes dilemas, esses grandes problemas históricos que a gente tem, faz sentido inclusive para a biografia dele, faz sentido para a mulher que ele casou, que é essa Janja, que é uma mulher de extrema esquerda, e faz sentido para um partido dos trabalhadores que está envelhecido e que começa a olhar as coisas muito mais numa perspectiva de daqui para trás do que daqui para frente. Se vocês não fizerem algo novo para daqui para frente, que inclusive rejuvenesça o partido e rejuvenesça as causas deles, por causa de acontecer, que para mim é o mais provável, porque eu não acho que ele vai conseguir essa constituinte, é o PT chegar ao poder, enfrentar uma crise e sair do poder. Seja por impeachment, porque as pessoas não vão aceitar um governo ruim do Lula, porque ele tem um problema com as classes médias, seja através das urnas na próxima eleição, onde ele trombaria com a realidade. E vamos lembrar, a mágica do Lulinha bombando e tal, era muito ligado, obviamente, ao crescimento econômico artificial que a gente viveu sob o governo dele. Manter aquele discurso triunfalista com uma crise enorme não é fácil. Tá bom, pessoal? Então vamos ficar atento, tá? O PT começou esse joguinho e a gente tem que acompanhar, porque eles sabem jogar e o perigo tá dado. Esse foi meu recado. Beijos e abraços pra todos vocês. Lembrando, isso aqui é uma missão. Tá aqui os nossos canais pra você se inscrever. Tem o nosso canal de cortes, tem o nosso canal de shorts e tem o nosso canal de live. Se inscrevam em todos. Aguardo todos porque, enfim, eis o MBL aqui enfrentando essa loucura toda. Valeu.